Nesse approach de hoje, eu resolvi falar um pouco mais sobre um comentário que eu fiz bem no final do jogo, do último domingo entre Alcaraz e Zverev. A vitória do Alcaraz ali bem tranquila, 6-3, 6-1. E bem no finalzinho do jogo, quando termina, eu comento falando da escola espanhola, falando do estilo espanhol de se jogar tênis, mas ressaltando muito mais o ambiente espanhol. O ambiente que a Espanha consegue colocar os jogadores, envolvendo ex-jogadores, envolvendo tudo que acontece no dia a dia, na rotina deles, para que eles consigam ter um formato melhor de se jogar tênis. E eu acabo falando sobre isso, e isso gerou uma repercussão interessante. Eu convidei o Juan Pablo Checón para comentar sobre o ambiente dentro do tênis, para comentar sobre como que ele vê isso, e também para ele dar um pouquinho da opinião dele, por ele ter vivido durante um período esse ambiente do Alcaraz com o Ferrero na academia deles. Silvio, o ambiente tenístico que você frequenta, vive, é de suma importância, porque você ajuda, é ajudado, você tem parceiros para treinar, você tem lugares para ficar, você tem portas abertas sempre. Você sempre que está em qualquer lugar, você tem um pessoal que treina na sua cidade, treina no seu país. É muito importante ter essa troca entre a gente. Essa troca faz a gente crescer, faz a gente em qualquer situação poder ter uma ajuda, ter um braço amigo perto. Agora, por exemplo, há pouco tempo, mandei o Paulo Hugo, meu filho que treina comigo, que é atleta, está lá na Evet. Quem recebeu foi Ricardo Oscioli. E também a gente tenta se ajudar sempre, né? Você sempre, Silvio, ajudou muita gente, teve sempre muito perto de todo mundo, sempre quando precisaram de você, você estava lá. Eu me lembro que eu estava em qualquer torneio, eu sempre dizia, pode viajar comigo, pode vir comigo, tenho professores que fazem essa troca comigo, treinadores, que isso é muito importante para todo mundo poder crescer junto. Como o Juan fala, e como eu acredito muito desde sempre, desde quando eu comecei a viajar, ainda muito lá atrás, nos anos 80, e eu via muito isso nos treinadores, eu via muito isso em outros países, né? Esse compartilhamento de ideias, esse compartilhamento de conhecimento, né? Você adquirir ao longo da vida conhecimento, adquirir conteúdo e guardar e não passar para frente, independentemente de você não ter o atleta ou do atleta ser de um outro treinador, mas você guardar para si, você se trancar com o que você aprendeu e não passar isso para frente, isso é, acho que sinceramente, muito egoísmo. E, infelizmente isso acontece muito aqui no Brasil. Já mudou, já vem mudando, mas é uma mentalidade que eu acho que acaba não levando muito para frente. E isso, muito aqui do lado, na Argentina, é muito claro o quanto eles passam e compartilham o entendimento, aquilo que eles aprenderam ao longo da carreira, o quanto eles dividem, mesmo não sendo treinadores dos outros jogadores. Ninguém ali tem o ego, ninguém ali tem a preocupação, ninguém tem o ciúme de ser o próprio jogador ou o jogador do treinador do lado. Enfim, a ideia ali é que, como um todo, o tênis da Argentina cresça. E isso eu acho que é fundamental para o crescimento do tênis ou de qualquer esporte de qualquer país. Bom, eu tive no Ferrero tem 2 anos e pouco atrás, né? Tive com um atleta meu, vi o ambiente onde ele treinava, vi ele treinar com o Ferrero, vi o ambiente em volta dele, vi outros jogadores profissionais indo, passando uma temporada lá junto com ele, desde pequeno ele teve com esse contato, por isso que o Carreno Busta é tão amigo dele, que eu cruzei também com o Carreno Busta. O Schwartzman estava lá também e acabou treinando alguns dias com ele, ou seja, ele cresceu num ambiente onde todo mundo estava perto, todo mundo contribuía com alguma coisa, seja com bate-bola, seja com exemplo, seja com uma conversa num jantar ou num café da manhã. Então ele sempre cresceu num ambiente que a academia, o Juan Carlos Ferrero deixa a academia aberta a todos. E com certeza recebe profissionais, abre a porta para todo mundo que queira treinar. Essa troca que é muito importante, esse ambiente que faz os jogadores poderem crescer juntos. Não torcendo um contra o outro, e sim em conjunto, e aí a gente cria mais jogadores e mais variedade de jogadores do nosso país e do nosso ambiente. Esse depoimento do Juan ele é bem interessante, porque quando ele vai até a academia do Ferrero, ali 2 anos, um pouco mais de 2 anos atrás, o Alcaraz ainda era um sonho, o Alcaraz ainda era um produto que estava sendo trabalhado para chegar. Se eu não me engano, ele vai pouco depois do wildcard recebido aqui no Rio Open, onde o Alcaraz no ATP 500 do Rio
recebe aquele convite, muita gente contestou de por que um menino, por que um espanhol, enfim, hoje aquele convite se justifica e agora o convite não é mais necessário, o Alcaraz virou a realidade. Mas o que fica para mim em relação ao ambiente foi aquilo que eu falo bem no final do jogo no domingo, que o ambiente ele inspira, o ambiente ele dá o exemplo. E quando a gente tem um ambiente inspirador, quando a gente consegue olhar para o lado e ver pessoas sonhando o mesmo sonho e fazendo aquilo que a gente imagina e tendo exemplo do que funciona e do que dá certo, a probabilidade percentualmente de você fazer, olhando, vendo, presenciando e principalmente tendo a certeza e a convicção que funciona, isso faz com que esse ambiente se torne um bom ambiente de trabalho, mas ao mesmo tempo um ambiente com certeza de ser um ambiente vencedor. E isso vai fazer toda a diferença. E isso pode ser levado não só para o ambiente do tênis, mas para o ambiente de uma empresa, para o ambiente de uma família. Ou seja, um ambiente pode ser transformador em qualquer nível de relação.